A leitura sempre é conhecida, né? Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Grande Criador, estamos certos que mais uma vez o Senhor vai nos ajudar. Não importa o que aconteça, a condição do mundo, a condição espiritual da igreja, mas a sua promessa é manifestada conforme a sua palavra diz. Manifesta-te a nós neste momento, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Nosso comentário, já temos falado alguma coisa sobre isto, mas eu quero falar sobre este selo presente. Que você sabe que se fosse para Lutero pregar, ele diria este selo presente, no tempo de Lutero. E ali estava o 5º selo, se você nota, simplesmente mostrando, de acordo com o que o irmão Brana fala na mensagem Senhores, este o tempo, ele mostra sobre isto, 206. Ele diz que cada mensageiro representava um selo. Então, se cada mensageiro representa um selo, o selo do dia de Lutero, ele sendo representante, seria o 5º. Lutero representava o 6º, ainda que você tem que notar o cumprimento deste selo. Esses homens, como mensageiros das 7 eras da igreja, eles só representavam estes selos. Se Paulo fosse pregar, Paulo diria o selo do tempo presente. O povo da igreja primitiva sabia, não é o 7º selo, é o 1º. Se Paulo pregasse assim, o selo do tempo presente. Se Irineu pregasse o selo do tempo presente, eles iam entender que era o 2º selo. Só que ele não podia pregar, porque tudo o que estava acontecendo durante o período de 7 eras da igreja aconteceu sem eles saberem. Senão Paulo tinha dito para nós, mas ele não disse. Paulo esperava até o arrebatamento para o dia dele. E nós, os vivos que ficarmos, de Paulo esperava o arrebatamento para a primeira era, lá no ano 50, 60, isso levou 2000 anos e nós estamos aqui ainda. Mas Paulo estava esperando para o seu dia. Esta é a maneira de vida que devemos viver. Você deve esperar o arrebatamento para agora, nem se este arrebatamento levar 50 anos. Nós vamos esperá-lo para agora, porque nós é que estamos vivendo nesta hora que se fala em arrebatamento. Se Paulo pôde falar lá atrás, nós os vivos que ficarmos não precederemos aos que dormem. Se ele disse isso lá atrás, então por que nós vamos nos preocupar de falar isso hoje? Porque ele podia falar essas coisas. O selo do tempo presente, nos dias de Paulo, era o 1º selo, mas estava escondido. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, estava escondido. Mas nos dias da voz do 7º anjo,
É isso que o povo não entende. Tão simples. O selo do tempo presente. Olha, eu já preguei muitas mensagens, umas 2.000 mensagens. Eu já preguei nesses 40 anos de ministério. Podem falar 40 anos, porque é de 99 para cá, é que nós temos mais ou menos já umas quase 2.000 mensagens. Mas cada vez que eu leio, eu encontro uma coisa no mesmo parágrafo que eu já li, já preguei. Entende? Encontra algo ali. Então eu estava encontrando aqui o primeiro selo, parágrafo 151, que na antiga tradução do primeiro selo é 74. Mas aqui, olha o que o irmão Brana está dizendo. E isto só é para ser revelado nos últimos dias. Ele está falando dos cavaleiros, os que vieram em símbolo desde o tempo de Paulo, mas não podia ninguém revelar, porque a Bíblia diz que seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E o sétimo anjo não foi Lutero, por isso ele não revelou. Não foi Wesley, por isso ele não revelou. O sétimo anjo não foi o Papa, por isso ele não revelou. E aí você vai notando, o sétimo anjo não é o William Soto, porque ele não revelou. Aí você vai encontrar, onde está esse sétimo anjo? Você tem que encontrar quem foi que revelou aquilo. Se você encontra quem revelou, olha, este é o sétimo selo. O selo do tempo presente. Quando o irmão Brana fala isso, aguarda aqui, ó. E isto só é para ser revelado nos últimos dias. Aí eu volto aqui. Últimos dias não era dia de Lutero, de Wesley, nem dos pentecostais. Os últimos dias eram os dias do irmão Brana, quando Deus estava presente na terra, aquele que era os últimos dias. Nós estamos vivendo aqui um período que Deus está tendo muita misericórdia. Você sabe que isto aconteceu lá atrás, quando Deus disse que libertaria seus filhos com 400 anos, levou 430. Alguém podia ficar engastalhado lá atrás, dizer, mas como pode? Ele falou 400 anos. Mas você volta mais um pouquinho atrás, que Deus disse para Moisés pregar para o povo, que dentro de 3 dias, eles iam oferecer sacrifício no deserto, e já iam entrar em Canaã. 3 dias. Quanto tempo levou? 40 anos. Deus falou 3 dias. Então, se você quer discutir com Deus, na misericórdia, na longanimidade dele, o problema é seu. Ele está te dando tempo. Tem gente que fica, isso daqui não cumpriu. E Deus está te dando tempo de você ver isso. Ele está te dando vida, tempo para você ver isso. Você ainda olha e diz, isso não cumpriu. Ele está dando tempo para você ver, porque isso já cumpriu. Só Ele está dando tempo para mim ver, para você ver. 40 anos, vamos dizer, 29, 30 anos, eu levei para conhecer isso. Então, dentro desse espaço de tempo, Deus estava me dando tempo, 30 anos para conhecer. 30 anos, para vocês talvez foi até mais. 30 anos. Oh, mas isso daqui vai cumprir, dentro dos 30 anos a gente ficar esperando. Oh, mas isso daqui tem que acontecer. Já tinha acontecido e nós não sabíamos. No tempo de João foi a mesma coisa, João Batista. Eles estavam esperando o Messias e o Messias já tinha vindo. Irmão Brana diz que o arrebatamento pode acontecer da mesma forma. Muita gente está esperando o arrebatamento e ele já deu. E eu vou te mostrar um lado que o arrebatamento já deu, porque na mensagem rápido, o irmão Brana diz, o arrebatamento é uma revelação. Agora, se você não tem essa revelação, como que você pode ir no rápido, que para começar, antes do arrebatamento, de você sair da terra, esse arrebatamento é uma revelação, e revelação é aquilo que se faz claro, patente aos olhos de todo mundo. Revelação.
O rapto é uma revelação. Aí pergunta, mas que revelação é? É a revelação do sétimo anjo. É a revelação do sétimo selo. É a revelação do sétimo trovão. O rapto é uma revelação. É a revelação de Cristo ao povo. Mas eles esperam, Cristo vai vir aqui. Eles estão aguardando aí que Cristo venha, um homem com as mãos furadas. Mas de onde ele vai vir? Com mãos furadas. Então, ele vai vir do céu. O próprio profeta diz que não é assim. Ele não virá assim, com as mãos furadas agora, para nos arrebatar. Ele vai manifestar para os judeus aquele símbolo que é mãos furadas. Seus pais furaram a mão dele. Seus pais furaram os pés dele. Seus pais furaram o coração dele, através da incredulidade e uma lança romana. É isso. Mas se o próprio judeu, se eles esperaram um homem aqui, que a Bíblia fala em símbolos, foi Zacarias que falou sobre isso, e ele lhe mostrará suas mãos, seus pés. Mas ele não pode vir aqui com aquelas mãos e aqueles pés. Irmão Brandes, se ele viesse aqui como Hoffman pintou, eu não o receberia. E muita gente dentro da mensagem está esperando Jesus chegar daquele jeito, quando ele mesmo, depois que saiu daqui, ele não apareceu daquele jeito. Ele não apareceu com mãos furadas. Quando ele saiu daqui e apareceu a Saulo na estrada de Damasco, como que ele apareceu? Uma coluna de fogo. Não, mas espera lá, ele tinha que vir e dizer para Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Aí Saulo podia dizer, então me mostra as suas mãos, para me ver se elas são furadas mesmo, para ver se é esse Jesus. Saulo não preocupou, porque mãos furadas não era para aquele dia, para manifestar para Saulo. Mãos furadas ele teve lá no Calvário. Agora, para Saulo, ele manifestou já no original. Ele tinha voltado à condição original. Eu sei que isso é um tropeço para muita gente. Que tem hora que você espera Deus, ele é Moisés. Você espera Deus, ele é Jesus. Hoje é fácil, todos nós levantamos a mão, todo crente, olha, eu creio em Jesus. Mas você sabe, o que atrapalhou o povo crer em Jesus lá atrás, é que Jesus era que nem eu. Ele era um homem. E era difícil eles aceitar. E Jesus teve que falar para eles, por qual destas obras que eu tenho feito que vocês querem me matar? O que é que eu tenho feito que vocês não gostaram? Eu curei enfermos, expulsei demônios. O que é que vocês não gostaram que vocês querem me matar? Por qual obra desta? Diz, não é por estas obras. É porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Hoje é fácil. Eu creio em Deus. Mas para você crer em Deus, Deus tem que estar manifestado em alguém. Deus manifesta, nessa hora que nós vivemos, Deus manifesta no quíntuplo de Efésios 4:11, como profeta ele manifestou em William Branham, como apóstolo, como pastor, como evangelista, tem que manifestar em nós. Agora é a nossa vez. Tem alguém que tem condição de ver Deus em seu pastor, de ver Deus em seu evangelista, de ver Deus em seu mestre? Tem condição de ver? Porque é fácil dizer, eu creio em Deus. Aí a Bíblia diz, se você faz mal ao seu irmão, você já é condenado, é um réu ao inferno. Fazer mal ao seu irmão não é fazer mal a Deus. Porque Deus, todo mundo fica com medo, eu amo a Deus. Mas Deus está num homem que você diz que ele é um demônio. Deus está num homem que você diz que ele é falso profeta. Deus está num homem que você diz, se fosse no outro eu creria, mas nesse não. Porque Deus nunca vem no homem que a gente crê. Deus vem no homem que ele crê.
Cada vez que Deus manifestou, Ele manifestou no homem que Ele creu. É Ele que tem que crer para manifestar através daquele homem. E as pessoas nunca puderam ver essa manifestação. Isto é este selo. Vou voltar aqui, ó. Quando este selo presente é rompido, o que acontece? E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Como que a gente espera o selo presente nos dias do irmão Branham? Vamos perguntar para algum crente no profeta aí. Qual que é o selo presente no tempo de William Branham? Você sabe qual é o selo presente no tempo de Paulo? É o primeiro selo. Mas e o tempo presente, o selo presente no tempo de William Branham? Qual selo era? Era o 7º selo. Só esse pedacinho que dá para mim pregar esses 40 minutos. Porque eu tenho que falar, voltar atrás, falar, para ver se isso entra. E isso só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Agora o irmão Branham vem no 7º selo e diz: Ele nos abriu 6 selos, não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Era o dia e hora que ninguém sabia. E aqui ele está falando que o 7º selo presente é rompido. Quando a coisa começa a revelação, é quando o 7º selo é rompido. A revelação não começou há quase 2000 anos atrás, quando João olhou e viu o cordeiro abrindo o 7º selo. A coisa não aconteceu lá. Lá era uma visão de João. Há quase 2000 anos atrás, João olhou e viu o cordeiro abriu o 7º selo e houve silêncio no céu por quase meia hora. Como isso é bom. Mas era uma visão. Passou quase 2000 anos, o selo se tornou presente. O 7º selo não era presente no tempo de William Branham. Lá atrás, me perdoe, no tempo de Paulo, e sim no tempo de William Branham. Lá atrás o selo presente era o 1º, 2º, 3º. Mas no tempo de William Branham, o selo presente era o selo que revelava os outros selos. Ele tinha que ser rompido primeiro. Se ele não fosse rompido, é como uma carta. A carta vem selada. Você toma uma carta selada. Você supõe o que está dentro dessa carta. Bom, quem que escreveu? Quem escreveu foi minha esposa. Quem escreveu foi minha noiva. Então, aqui deve ter coisas que eu tenho que ler em secreto. Talvez ela escreveu coisas aqui que eu tenho que ler em secreto. Não posso ler perto dos outros. Mas é um selo. Tem um selo que envolve o que supõe a minha mente. Tem um selo que envolve aquilo. Quando o selo do envelope é rompido, abre-se o envelope. Aí você toma a carta e sabe o que está escrito. Isso daqui é tão glorioso que tem gente que quer ficar perto de você. Aqueles que querem saber o que não deve saber. Eles querem saber o que não é deles. Espera lá. O que é meu, segredo meu? Uma carta que eu recebi da minha esposa. Quem é que vai querer ficar perto de mim? Eu quero saber. Não quer saber nada, não é para você. Ela é minha esposa. É eu quem vou ficar sabendo o que está escondido ali dentro. Você pode supor, você pode desejar, ver, mas não é para você. Muita gente deseja saber o que são os trovões, o que é o novo nome.
mas não é noiva, não é esposa dele. Ele mandou a carta, o 7º anjo rompeu o 7º selo. Ou eu estou lendo errado? Deixa eu ler outra vez. Talvez eu estou enganado, porque o 7º selo não foi rompido. Ele abriu 6 e não abriu o 7º. Ele não abre para qualquer um, gente. Isso daí é aberto para o povo de Deus. Não é para qualquer um. Já, mas todo mundo tem que saber. Não, tem que saber. É a noiva. É uma carta que ele mandou para a esposa dele. É só para você. Mas o fulano, a fulana, está perto de mim e quer ler também. Fala, não adianta, não vai entender. Tem coisa que ela quis dizer. O irmão Branham ensina isso. Diz, a minha esposa escreve para mim, ou eu escrevo para ela, ela sabe o que eu quero dizer. E eu sei o que ela quer dizer, sem escrever as palavras claro. Porque eu sei ler a entrelinha. Eu sei o que ela queria falar. Aqui, nestas palavras, eu sei o que ela queria falar. Aí a esposa de Cristo diz, eu sei o que Cristo queria falar aqui com respeito, 7º selo. De ter rompido 6 selos, mas não rompeu o 7º. Quando eu estou lendo aqui já no 1º selo. Agora, quem pregou esse 1º selo foi o 7º. Não é difícil para entender isso. Quem abriu foi o Cordeiro. Na visão de João, lá atrás, João olhou e viu um cordeiro, abria um selo, abria outro selo, aparecia um cavalo branco, seu cavaleiro, abriu outro selo, aparecia um cavalo vermelho, seu cavaleiro, abriu outro selo, aparecia um cavalo negro, seu cavaleiro, abriu outro selo, apareceu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, que é a besta. Ele viu isso lá atrás, na visão dele. Mas quando eu leio o 1º selo aqui, quando eu leio o 1º selo na Bíblia, é visão. Quando eu leio o 1º selo aqui, é revelação daquela visão. É o que Deus não podia revelar lá atrás, porque não era para revelar aos pés. Tem hora que a gente fala assim, parece que é difícil entender. O irmão Branham trata pés da noiva, coxa da noiva, ombros, quer dizer, pés Lutero, coxa Wesley, ombros pentecostais. Não era para revelar no dia dele, era para ter revelado no dia desse ministério do pescoço, que é onde está o Espírito Santo. Aí alguém não entende, meu Deus, se aquele homem falou que o pescoço, o Espírito Santo fica no pescoço, não no coração mais. Você pensou bem como é que é duro? A mensagem, as pessoas podem não entender, porque o irmão Branham foi quem pregou a estatura de um varão perfeito e mostrou que entre a pedra de coroa e a era de Laodiceia existe o Espírito Santo, que é o pescoço para fazer o casamento com a cabeça. E as pessoas não entendendo isto, não pode ver o ministério que foi manifestado nos dias do irmão Branham. Mas eu gosto de dizer aqui, este selo presente, essas coisas para ser revelada nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Aí você vai encontrar muitos crentes da mensagem tomando o 7º selo nos lugares que o irmão Branham diz, ele não abriu. Mas eu queria tomar só um parágrafo aqui também, do 7º selo, só que essa da antiga tradução, não estou com a outra tradução aqui, da antiga tradução do 7º selo, só para você ver, o 139 é 7º selo. Você vai aqui para o fim do 7º selo, ele diz, olha, ele abriu 6 e não pode abrir o 7º, porque é a vinda do Senhor. Quer dizer, é a mesma coisa de dizer para nós assim, ó, esse dia e hora eu não posso falar, está em mistério, é segredo, só os que são dessa noiva é que conhecem, mais ninguém, é o mistério da hora. E aqui então nesse 139, quase no final do parágrafo, irmão Branham diz assim, havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora.
Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Vocês notaram? Aqui já está dizendo que foi aberto. Mas isso daqui foi lá no tempo de João. Ele não está falando do tempo de João. Ele está falando do selo presente. O dia do silêncio no céu era o dia do sétimo selo. O dia do silêncio no céu era o dia do sétimo anjo. Era dia do silêncio no céu. Você já pensou bem o céu ficar em silêncio? Mombrana fala sobre isso. Aqueles anjos que não param de falar: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 6. Já pensou bem você com uma adoração dessa? Santo, santo. Você diz: eu fico cheio. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, santo, santo, 3 vezes santo. Você tem que entender, ele é santo como o Pai, ele é santo como o Filho, ele é santo como o Espírito Santo. Ele é o mesmo. Ele apenas manifestou 3 vezes o mesmo Deus. E ele é santo. Em cada manifestação dele, ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por quase meia hora. Os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos pararam quase meia hora. Isso dá quase para explodir. Diz: não, mas foi bom para um descanso deles. Eles não cansam. Quem cansa é nós mortais. Cansamos, envelhecemos, mas os anjos não cansam, os querubins não cansam, e eles pararam de falar santo, santo no céu, porque houve silêncio no céu. Se Deus está no céu, você não pode parar de dizer santo, santo, santo é o Senhor. Mas ele não estava no céu. Ele tinha descido acima do monte pôr do sol. Então o céu guardou silêncio. Ele não está aqui, calemos. Todo mundo fica quieto. Mas essa hora é que deveríamos ver o júbilo que acontecia na terra e por todo lado depois. Quando isso manteve aqueles quase meia hora de silêncio, a hora que a coisa manifestou, a terra exaltou a Deus. Os eleitos aqui embaixo. Você leu o capítulo 5? Depois que ele tomou o livro, ele é digno de abrir o livro. Digno de abrir o livro é o Cordeiro. E o Cordeiro estava em quem? É o dia da vinda do Senhor. O Senhor estava em quem? Tem coisa que eu ainda não preguei, porque as pessoas parece que não estão preparadas para ouvir. Mas um dia que eu pregar sobre o Senhor, você vai ficar sabendo melhor. Só sobre o Senhor. Isso daqui, não vou deixar vocês no ar. Você já escutou tudo isso. Eu só não usei esse lugarzinho. A hora que bater naquele lugarzinho, é tremendo. Por quê? É o sétimo selo. Esse é o dia do selo presente. Escuta aqui então, deixa eu ler. Havíamos silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense, porém, sim, está aberto. Meu Deus do céu, a gente passa muito por cima das coisas. Porém, sim,
está aberto. Ah, não, mas foi aberto daí no livro da redenção, na visão de João. Não, na visão de João, ele viu só abrir o sétimo selo e viu silêncio. Já foi um silêncio, ele avisou do silêncio. Agora, nesse tempo, vem o sétimo anjo e diz: porém, sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. Ele não está falando do sétimo selo aberto lá no tempo de João. Não, ele era o sétimo selo. Ele manifestou a vinda do Senhor. Diz: sim, está aberta. Aí ele mostra por que nós não ficamos sabendo. Escuta, o que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial e não perceberam. Você fica na expectativa de algo, aquele silêncio, e quando a coisa é revelada, você não percebe aquilo também. Não sabiam, porém de repente ali estava, e eles cessaram de fazer tudo. Isso na visão de João. João viu esta coisa suceder. João viu o céu em silêncio. Na hora da abertura, do rompimento do sétimo selo. Oh, se o povo pudesse perceber isto, que o sétimo selo foi na sétima era. Tudo é 7. Por isso Deus teve que vir e mostrar para nós que o seu novo nome também é 7. Porque Deus veio em 7. Quantos picos tem esse monte? Tem 7, Senhor. Quantas letras tem seu nome? Aí você pode procurar você. Eu vou arrumar um nome para mim que tem 7 letras. Não adianta. Não é o meu. Você arruma outros. Branas. No mundo aí. Você diz: também tem 7 letras. Não é nem esses Branas. Era só o que Deus estava conversando. Havia, diz o irmão Branco, havia muitos Jesuses no tempo de Jesus, mas só um era o Cristo. Houve muitos Branas no tempo de Brana, mas só um era ungido para revelar este sétimo selo, porque ele era o selo presente. Deixa vocês verem que a gente pode ficar um tempo todo nisso daqui, porque as pessoas passam tempo sem saber dessas coisas. Eu vou repetir: 151, o primeiro selo. Isto só é revelado, me perdoe, isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Eu perguntaria para qualquer crente da mensagem: irmão Branco está pregando, esse selo presente é rompido. Qual selo você acha que é? Você supõe que é? Você pensa que é? Qual selo? Mas só a noiva fica sabendo qual selo é este do tempo presente. Este selo presente, rompido. O selo vai ser rompido para quem? O profeta pergunta. O selo presente, o sétimo selo, rompido para quem? Ele diz: não para Cristo, mas para a igreja. Agora, o selo presente, o sétimo selo, é rompido para a igreja, para que a igreja tenha fé de que Deus estava ali no 7 selo, 7 trovão, 7 letras no nome, onde Deus estava no sinal eterno que deu, como deu para Isaías. Ele falou para Isaías também de um sinal eterno, e esse era Jesus. E o mesmo Jesus, ele prossegue. Se você notar, o eu sou, lá no Velho Testamento, em Êxodo, você vai encontrar Moisés ouvindo Deus falar: qual é o seu nome, Senhor? Moisés pergunta. Porque eu vou lá no Egito e eles vão me perguntar, eu tenho que saber seu nome. Você pensou bem você viver com Deus e não saber o nome dele?
Moisés viveu com Deus, recebeu tantas bênçãos, teve tantas luzes, mas teve uma hora que ele perguntou: mas eles vão perguntar pelo seu nome? E, como a dizer, desde o princípio, a gente não consegue saber qual é o seu nome. Aí o profeta Isaías diz: nos últimos dias o meu povo conhecerá o meu nome. Mas ali ele estava falando de um nome que o próprio Moisés queria saber. Se o Egito me perguntar, se o faraó me perguntar: quem foi que te mandou aqui? Agora, Deus usa certa expressão que Deus não dá satisfação para os outros. Você diga para eles, quer dizer, diga para eles que eu sou Manuel, diga para eles que eu sou Sebastião. Não, diga para eles: eu sou, me enviou a vós. O Moisés podia dar para o Senhor, mas eu sou não é nome. Eles vão querer saber o nome desse eu sou. Mas Moisés não tem que conjecturar com Deus. Deus diz: diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Esse homem é estranho, e até o nome do Deus dele é estranho. Eu sou. Agora você vai caminhando na Bíblia e você vai vendo o nome dele. Você chega em João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai em São Mateus 1:21, porque o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Olha, será que esse é o nome dele mesmo? Vamos esperar um pouquinho, deixa ele crescer, deixa ele começar o ministério dele. Aí ele começa o ministério dele lá com 30 anos, com 33 já acaba. É muito rápido. Ele começa e acaba muito rápido o ministério. É que nem o William Branham, começou com 63 e acabou com 65. É só 3 anos. Ele começou e fez o seu ministério. Mas espera lá, você já ouviu o que ele fala? Ele repete tudo que Moisés falou. Moisés ouviu Deus falar para ele: eu sou, me enviou a vós. Você sabe o que eu ouvi Jesus falar? Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Era só dar uma paradinha. Lá ele não falou o nome dele. Mas agora, só da gente conhecer ele é o eu sou chama Jesus. Isso foi a manifestação de Deus lá no Oriente. Mas Deus prometeu que teria a sua manifestação final no Ocidente, na América do Norte. No entardecer haverá luz. E quando isto acontecer, vocês conhecerão não mais o meu nome, mas o meu novo nome, que eu escondi durante as 7 eras da igreja. Deus escondeu o seu nome durante o período do Velho Testamento. Me diga como ele chamava no Velho Testamento. Me traga uma escritura. Ele chamava isso, chamava... Não, é eu sou. Ele ainda diz para Moisés: eu sou, este é o meu nome eternamente. E você chega até o William Branham, o eu sou está dentro do nome William Marion Branham. O eu sou está ali. Ele não precisava dizer eu sou, mas ele, esse eu sou, que é Deus, veio manifestou o nome de Salvador em Jesus, mas ele prometeu que ele viria nos últimos dias e revelaria para o vencedor de sua era o seu novo nome. Então, ele teria que fazer conhecido isso. Ele veio no tempo de William Branham e mostrou isso. O selo presente tem um nome. Guarda isso, o selo presente. Quando este selo presente é rompido. Gente, não é este selo passado, não é este selo futuro. Quando este selo presente é rompido, aí você fica sabendo o segredo que estava dentro do selo, porque foi rompido. O que está dentro do 7º selo?
Você abriu o envelope? Foi rompido? O cordeiro rompeu para você o 7º selo? Vou repetir só esse pedacinho aqui, onde ele diz assim: todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. E você sabe quando só que pode abrir o livro da redenção? Só nos dias da voz do 7º anjo. Não pode ser aberto em mais nenhum dia. Só no dia da voz do 7º anjo. Sabe por que você é selado pelo Espírito Santo, conforme Efésios 4:30? Você está selado com o Espírito Santo até que dia? Até o próximo avivamento? Até que venha um pastor avivalista? Até que venha alguém que te chacoalhe? Até que venha alguém que põe a mão na sua cabeça? Até que venha alguém que te unja com óleo? Você é selado com o Espírito Santo até o dia da redenção. E quando é o dia da redenção? É o dia que o 7º anjo chega na terra. O dia da redenção. A redenção é Cristo. Então você tem que ir de marcha ré agora. Você tem que ir para o Calvário. Não. Lá ele estava falando. Paulo em Efésios 4:30 não estava falando para você voltar para o Calvário, mas Paulo estava falando que você era selado não para voltar para o Calvário, mas até o dia da redenção. Paulo estava mostrando um selo final. Diz: quando esse dia chegar, aquele é o dia da redenção, o dia do selo presente. Então a gente lê uma coisa, traz outra na mente, que eu já preguei. Aí me veio em mente isso daqui, parágrafo 70 da brecha, onde ele diz assim: selo significa, agora essas são palavras que eu tirei do dicionário, selo significa uma obra consumada. E quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. Eu não fui na escola há muito tempo, não, só até o 4º ano. Mas essas coisinhas assim eu entendo. Tem gente que já formou e não entende isso. E eu não consegui formar. De certo, se eu formasse também eu não ia entender. Então Deus falou: você fica do jeito que está mesmo, que já está bom. Certo? Escuta, o que é aqui? Olha, de um selo para outro, de uma mensagem para outra. É 2, 3 testemunhas, é o suficiente. Então aqui está: quando este selo presente é rompido. Parágrafo 151 do 1º selo. Quando este 7º selo é rompido. Aí o 70 da brecha, ele diz: quando o 7º selo é rompido. Olha, eu quero que você entenda isso. Olha. Quando o 7º selo, não os outros, quando o 7º selo é rompido, o mistério que estava selada nestes selos, nestes misteriosos selos, são terminados. Então, o segredo, meu irmão, minha irmã, o segredo é o 7º selo. Quando ele é rompido, os crentes da mensagem não vê a carta de Deus para eles aberta. Não vê. Mas você, que é um membro desta esposa de Cristo, você vê você já está lendo a carta. Estou lendo aqui, ó. Isso aqui é uma carta do meu esposo. E quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos. Quer dizer, o 7º é rompido, aí aqueles mistérios de 6 selos é revelado. Quando o 7º é rompido, as pessoas pensam: não, rompeu o primeiro, revelou, mas não revelou o 7º. Isso é o que ele tinha que falar, porque ele era o 7º. E você é quem tem que ver o 7º aberto, revelado. Porque ele já tinha revelado os mistérios. Ele já está pregando a revelação dos 7 selos. Esse 7º selo presente é rompido, então o mistério acaba. Glória a Deus. Tem que voltar atrás aqui um pouquinho. No 1º selo. Tenho paciência. É 1º selo. Desculpe que eu estou errado aqui na mensagem. 1º selo. É aquele que você já conhece, mas eu vou ler porque
Isso aqui é coisa boa para nós. E é conhecendo essas coisas que você fica mais feliz ainda. Amém? 57. Não, espera um pouquinho. Hein? Né? Tá bom. E eu pensei que ia falar só 40. Já foi 45. Espera aí. 68 do primeiro selo. 33 da outra tradução. Mas eu já preguei isso aqui, mas deixa eu ler, porque isso daqui completa. Até isto chegar àquele último anjo. Quem é o último anjo? Sétimo anjo, Brana. Agora, ele, o sétimo anjo, não tem nenhum determinado mistério. Se não tem determinado mistério, diz, não foi aberto. Porque ele não tem mistério. Quem tem mistério é os selos passados, que não tem nenhum daqueles homens para representar aquele selo aqui. Então são todos misteriosos. Mas o sétimo selo no dia, ele diz, eu estou falando do sétimo selo. Selo presente. Aquele último anjo, que é o sétimo selo. Agora, ele, esse último anjo, esse sétimo selo, não tem nenhum determinado mistério. Mas ele reúne tudo que se perdeu. Ele não tem nenhum mistério. Reúne tudo que os demais não souberam. E vai lá, reúne desde Paulo até os pentecostais. Ele reúne todos os mistérios, da primeira à sétima era da igreja. Reúne tudo que se perdeu. Isso aqui é o ministério dele. Isso que é o selo, isso que é o sétimo selo. Que silêncio. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você deseja ler isso em Apocalipse 10, 1, até de volta ao 4, você obterá isto, correto? Vem! Ele toma o livro dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo, só para este. Tem muita gente que tem vontade de ser o sétimo anjo. Eu queria ser, para mim. Não, velho, você tem que ouvir dele agora, porque Deus não vai romper sétimo selo para mim. Ele prometeu romper o sétimo selo para o sétimo anjo. Então eu tenho que seguir aquele anjo que recebeu o selo rompido. Quando o sétimo anjo recebeu o selo rompido, ele sabia o que estava dentro. Era todos os mistérios que durante as eras tinha se perdido, estava dentro de William Branham, do sétimo anjo. Escuta aqui para mim encerrar. Ele toma o livro dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo, só para este. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Amém. Não adianta você procurar, eu quero saber os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Mas volta lá atrás. Quais os mistérios de Deus? Dia e hora que ninguém sabe. Sétimo selo. 7 trovões. Este é o mistério de Deus. O sétimo é o ministério. Então, qual o ministério do sétimo anjo? Quando começou a revelação dos selos. Ali começa o ministério do sétimo anjo. Da revelação dos selos até dezembro, 25 de dezembro, na noite que ele morreu. Começa. Ali está o ministério. 17 de março de 1963 até o dia 25 de dezembro de 1965. Quais são os mistérios de Deus? O ministério do sétimo anjo. Este é o selo presente. Agora o irmão Branham mostra que este selo termina, o selo presente, do tempo de William Branham, termina quando nós formos arrebatados. Pai Celestial,
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de receber a sua palavra. Eu sei que isto não é para intelectuais, porque se fosse, o Senhor usaria também um pastor intelectual para falar. Mas eu creio que assim como o Senhor usou Pedro para batizar o povo no seu dia e revelar para o povo qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pai, aquele homem revelou qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falou claro para eles: é Senhor Jesus Cristo. Por isso eles foram batizados no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos batizados agora no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque a restauração do batismo veio através de Elias, que viria e restauraria todas as coisas. Restaurou-nos o batismo, a unidade de Deus, que Deus não são três pessoas, mas é a única pessoa manifestada em carne: Pai, Filho e Espírito Santo, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Agora recebemos a revelação que o Senhor deixou escondido por 2000 anos, mas mandou o sétimo anjo e diz: nos dias da voz deste anjo, deste selo presente, ele revelará o meu novo nome. Pai, estamos agradecidos porque pudemos enxergar estas coisas que o seu profeta também pregou, mostrando que este nome agora, H-A-M, no tempo final, seria a manifestação de Deus em carne. E foi no seu profeta que o Senhor manifestou, e nós cremos. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.